Saudação a todos e a todas, meu nome é Davidson, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia. Esse trabalho foi construído em parceria com o professor Dr. Luiz Adolfo e tem como título Gamificação do Ensino-Aprendizagem, Implicações e Possibilidades na Busca do Estado de Fluxo. Apresentaremos os principais tópicos da nossa pesquisa, inicialmente pelo resumo, em que são abordados a contextualização do tema, o objetivo deste trabalho e os resultados obtidos. Então, a experiência ótima é atingida em atividades que requerem foco, máxima concentração, desafio e satisfação em executá-las. Os jogos fazem parte do grupo de atividades que propiciam ao sujeito o estado de fluxo. No entanto, a gamificação, por ser aplicada em contextos os quais não tem um caráter voluntário do jogo, pode encontrar implicações em propiciar nas atividades de ensino-aprendizagem a experiência ótima. Assim, esta pesquisa bibliográfica, cujas bases teóricas amparam-se principalmente na teoria do estado de fluxo de Csimitz-Mihaly, nos conceitos de voluntariedade do jogo de Huizinga, Calois e Yu, e nos conceitos e definições de gamificação de Chell e Eugênio, tem como objetivo compreender as implicações e possibilidades na busca do estado de fluxo na gamificação do ensino-aprendizagem. Os resultados mostraram que mesmo em atividades arbitrárias, como as soluções gamificadas de aprendizagem, o estado de fluxo pode ser atingido se as recompensas intrínsecas forem bem integradas à experiência. E partimos da seguinte pergunta problematizadora. É possível que o sujeito atinja o estado de fluxo em atividades de ensino-aprendizagem gamificadas que não tenham o caráter voluntário do jogo? Sobre o caráter voluntário do jogo, Huizinga e Calois, dois importantes estudiosos dos jogos, concordam que uma das características do jogo é ser voluntário. Então, o Huizinga diz que o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Já Calois diz que não resta dúvida de que o jogo deve ser definido como uma atividade voluntária, fonte de alegria e de divertimento. Um jogo ao qual fôssemos forçados a participar deixaria imediatamente de ser jogo, tornar-se-ia uma obrigação, um fardo de que teríamos pressa em nos libertar. Ainda causa muita confusão o conceito de gamificação, porque gamificar é confundido com jogar, ou gamificação é confundida com jogo. É importante salientar que sim, a gamificação ela faz uso dos elementos de jogos analógicos e digitais em sistemas e artefatos que tradicionalmente não possuem fins lúdicos, com a finalidade de contextualizar e aplicar logicamente em diferentes contextos. Ou seja, gamificar é fazer uso dos artefatos e elementos de jogos em um contexto de não jogo. A gamificação ela ganhou popularidade graças à sua entrada no meio empresarial. Só que ela furou a bolha e hoje se encontra fazendo determinado sucesso no âmbito educacional. Então, algumas empresas, como por exemplo a Nike, fizeram uso da gamificação para engajar seus clientes naquilo que ela se propunha a fazer, a que os clientes adotassem. E hoje no meio educacional, as salas de aulas estão fazendo um uso recorrente da gamificação, mas ainda infelizmente existe essa confusão em adotar um jogo educacional e nomeá-lo como uma gamificação. Ou seja, gamificar e jogar podem ter semelhanças, mas têm conceituações distintas. E ainda sobre a gamificação, nós trazemos aqui a teoria do estado de fluxo de Csimitz-Mihaly. Então, Csimitz-Mihaly, ele é um psicólogo croata
que criou a teoria do estado de fluxo, que consistiu em uma pesquisa na qual ele entrevistou algumas pessoas para saber o que as fazia chegar a esse estado de satisfação, de bem-estar, que ele chamou de experiência ótima. Ele cita dois casos bem interessantes, que é de uma camponesa chamada Serafina, que sentia enorme júbilo ao fazer atividades cotidianas que vemos como cotidianas, como, entre aspas, banais, como, por exemplo, ordenhar uma vaca, conversar com as plantas e com os animais e estar imersa na natureza. Então, essas atividades do cotidiano de Serafina traziam grande júbilo e satisfação a ela. Um outro caso foi de Joe, que é um soldador que recebeu diversas propostas para tornar-se supervisor da oficina em que ele trabalhava, mas ele se recusou todas as vezes a aceitar o cargo porque o que ele via como prazeroso era consertar coisas. Então, consertar máquinas, especificamente, era o que trazia grande satisfação, grande prazer a Joe, e não supervisionar pessoas. Daí, para explicar por que essas pessoas atingem a experiência ótima, é necessário também trazermos a teoria da autodeterminação de Ryan e Deci. Ryan e Deci trazem como necessidades inatas do ser humano o sentimento de pertencimento, de autonomia e de competência. Então, resume-se a que, se a atividade que está sendo executada, ela consegue satisfazer essas necessidades inatas, o sujeito atinge o estado de fluxo, que foi o que aconteceu com Serafina e com Joe, nos casos tratados por Csikszentmihalyi. Aí a pergunta, voltando à nossa pergunta, uma solução gamificada de ensino-aprendizagem, ela pode propiciar o estado de fluxo? Sim, se ela justamente satisfazer as necessidades inatas do ser humano, embora ela seja arbitrária ou executada em contextos adversos. Sobre a arbitrariedade de algumas atividades e trabalhos, o psicólogo croata Csikszentmihalyi, ele diz que seria impossível manter algum tipo de ordem social, uma divisão do trabalho complexa, a menos que os membros da sociedade fossem forçados a adquirir os hábitos e as habilidades exigidos pela cultura, gostando ou não. A socialização ou transformação do organismo humano em uma pessoa que funciona de maneira eficaz dentro de um sistema social particular não pode ser evitada. Isso quer dizer que, por mais que a escola seja uma instituição arbitrária que requer dos estudantes que eles a frequentem e que participem do que é proposto, tendo em vista ainda isso, o estado de fluxo pode ser obtido porque, como eu enfatizei, se a solução gamificada de ensino-aprendizagem, por mais que ela tenha um caráter arbitrário, ela procura satisfazer as necessidades inatas do ser humano, ela pode ser exitosa em fazer com que o sujeito atinja o estado de fluxo. Então, conclui-se que, mesmo a gamificação do ensino-aprendizagem não sendo uma atividade completamente voluntária, ela pode propiciar o estado de fluxo graças às suas estratégias e recursos que focam no estado emocional do sujeito, em seu engajamento e na sua evolução naquilo que se está propondo. Então, muito obrigado a todos e a todas e até a próxima.